partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. Muito bem, olá Olímpia, bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo, afinal estamos ao vivo, opa, aqui, não, calma aí que entrou o crédito errado aqui, vamos mexer aqui, né? Não, o pessoal vai falar, uai, o que está acontecendo aí? Agora sim, bom dia Olímpia, bom dia região. Eu sou o Kleber Luiz, quem está aqui ao meu lado, para quem está vendo a gente pelas redes sociais, é a Rafaela Gazeta. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornal Regional. Pedi só para a Rafaela vir um pouquinho mais para cá, porque você está saindo do enquadramento aí. Né? A Rafaela está aqui com a gente hoje, daqui a pouquinho ela vai falar a respeito da sessão da Câmara de ontem. Né? Eu acabei passando essa função ingrata para a Rafaela Gazeta, porque olha, acompanhar a sessão da Câmara, ainda mais a Câmara, a formação atual da Câmara de Olímpia, me desculpem, mas é uma tarefa ingrata. E por isso eu passei para a Rafaela Gazeta, que está aqui com a gente. Rafaela, primeiro eu queria que você desse o bom dia aos nossos ouvintes, cumprimentasse quem está assistindo a gente, depois a gente fala sobre a sessão. Muito bom dia ainda, né? Bom dia, 11h10 ainda. Bom dia, quero agradecer o Kleber aí, você por me receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja nos ouvindo e nos assistindo, né? Então o Kleber me deu essa incumbência eu já fiz esse trabalho de ouvir, de acompanhar a Câmara. Confesso que esse ano não tinha feito isso ainda, então vou retomar. Eu vou te colocar no fogo então, você já fez isso antes. Fiz. Qual a sua impressão ao assistir a primeira sessão dessa legislatura? Então, o que acontece é o seguinte, como a gente tem vereador novo, que pela primeira vez aí, né, entrou na Câmara, eles estão um pouco perdidos ainda. Então, estão lendo muita emenda, coisas que antes, na outra gestão, eles não liam, eles só pulavam essa parte. É que você não pegou nenhuma discussão importante ainda para a cidade, como o empréstimo dos 50 milhões. Ainda, né? Que já passou. Já passou. Nós tivemos aí outros, a própria questão do reajuste do subsídio, que pode chegar até um percentual do deputado estadual, Sim. número de cadeiras, são projetos que hoje você viu apenas um despreparo dos vereadores, o que é normal até para um começo de mandato, Sim, início de uma sim. legislatura, normal, mas também não vou dizer que seja aceitável, porque desde o momento em que eles se candidataram, até o momento em que eles foram eleitos e depois tomaram posse, eles tiveram muito tempo para se preparar, para acompanhar. Acredito eu que um vereador que acompanhava a legislatura anterior, que acompanhava Sim. a política da nossa cidade, não vai sentir um peixe fora da água, um peixe fora do aquário, ao chegar numa Câmara Exatamente. Municipal, porque ele já está acompanhando, já sabe como é. Uhum. Né? Então também não vamos ficar aqui aliviando porque é começo de mandato. A gente tem que dar um desconto, claro, ninguém nasce sabendo, mas ainda mais se tratando de política, de sessão da Câmara, já se sabe como funciona uma sessão, a não ser que a pessoa não acompanhasse a vida política da cidade, foi um aventureiro ao se candidatar e sei lá o porquê se candidatou. Né? Então só isso que eu senti hoje, porque não foi nem, vendo ontem, porque não foi nenhuma polêmica nem nada, então ainda não peguei. Então, agora aquela questão de ler os requerimentos no início da sessão, tá legal, o vereador tem que prestar contas, mas eu também acho aquilo, cara, desanima. Porque eu pedi ao secretário de obras isso, porque eu pedi lombada aqui, lombada lá, e pedi para roçar o mato ali, né? Eu não sei se são ali vereadores, né, ou se são assistentes de secretário de obras, né, se são assessores do secretário de obras. É legal cobrar? Mas o papel do vereador não se resume a isso também, aproveitar só essa deixa que você deixou. Olha só, ainda foi bem redundante, inclusive. Muito bem, mas já vamos falar dessa sessão de ontem, porque ontem teve sessão, a Rafaela vai contar pra gente o que foi discutido, o que foi aprovado, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Claro que você hoje pode também deixar pra gente a sua sugestão de reportagem, né? Deixa eu até colocar aqui na tela o número do WhatsApp da Difusora, você pode mandar pelo WhatsApp da Difusora a sua sugestão de reportagem aqui pra gente também, pode ficar à vontade, 32806603, este é o número tanto do nosso telefone fixo quanto do WhatsApp para você poder participar aqui com a gente também, viu? Rapidinho, antes da gente ir para a sessão da Câmara de ontem, alguns destaques que nós vamos abordar hoje aqui. A
gente vai falar também aqui a respeito da dengue, porque não é só coronavírus que mata, dengue também. E a dengue começa a preocupar cidades da nossa região. Olímpia, a situação ainda está tranquila, né? A gente está tendo até algum mutirão de limpeza aí para tentar prevenir, porque é aquela história, né? Eu acho que é um ditado, né? Minha mãe que diz isso, minha avó dizia também, é quando você vê a barba do vizinho arder, coloque a sua de molho, alguma coisa assim. A gente tá vendo Tabapuã uma situação bastante complicada. Tem Votuporanga que também está sofrendo já com a dengue. E aí, claro que a gente tem que começar também a fazer a nossa parte aqui, então a gente vai falar sobre a dengue, que é uma ameaça, a gente vai falar sobre os casos de coronavírus também, porque esse também mata, e mata muito e continua matando. Nós temos aqui, Olímpia, na última atualização, né, foram 3 dias, sábado, domingo e ontem, foram mais 3 mortes, mais de 50 novos casos, preocupante. Aquela nova variante do coronavírus que está preocupando Araraquara, chegou a Ribeirão Preto. Não querendo ser pessimista, mas eu acho que a próxima parada é a nossa região. Então vamos nos cuidar. E justamente por causa disso, viu, Rafaela? Inclusive depois a gente vai falar sobre isso também, o governo do estado já anunciou, já deixou no ar que amanhã deve anunciar medidas mais duras, deve inclusive, pelo que a gente entendeu aí, esquecer o Plano São Paulo, esquecer tudo aquilo, né, que a gente viu até agora no Plano São Paulo de restrições, e deve criar um novo plano, né, muito mais restritivo, inclusive. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar a respeito disso também aqui no nosso Jornal Regional. Agora, 11 horas e 15 minutos, vamos girar então o programa para a gente começar com o primeiro assunto de hoje. Vamos nessa. Falando ainda do Plano São Paulo, a Prefeitura de Olímpia não editou nenhum decreto novo. Nós estamos pelo governo do estado na fase vermelha, mas a Prefeitura está mantendo a cidade com as mesmas regras da fase laranja, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso aqui também, tá bom? Agora 11 horas e 15 minutos. Jornal Regional. A região interligada pela notícia. Muito bem, 11 horas e 15 minutos, a região inteira interligada pela informação. Esse é o Jornal Regional para você nessa edição de 23 de fevereiro, ano 2021. Hoje é terça-feira, estamos ao vivo, agora 11 horas e 16 minutos em Olímpia. E agora sim, Rafaela Gazeta, vou pedir para você o seguinte, tô vendo que o pessoal está deixando comentário aqui, tem reclamações, podem deixar, daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários. Bom, agora vamos falar da sessão da Câmara de ontem, então, este é o motivo pelo qual a Rafaela Gazeta está aqui com a gente, ela acompanhou a sessão, foi rápida a sessão? Foi, durou 1 hora e pouquinho, então assim, não foi uma sessão... 40 minutos só para ler pedido para roçar mato, né? Não, e detalhe, lá tava assim, eu fui rever hoje o vídeo no YouTube, então tinha lá 1 minuto e 40, 12 minutos iniciais era só, não tinha nada. Tá só a tela. Só a tela. Extraordinário. Não, mas ainda bem que dessa vez a transmissão não caiu. Né? Não, porque é verdade. Nas últimas sessões a gente tem presenciado problemas até para acompanhar a sessão da Câmara. Tinha até um comentário de um internauta lá, hoje não deu problema, uma coisa bom, assim. Né? Porque... Pelo menos a transmissão estabilizou. O próprio presidente, o Zé Cocão, emitiu uma nota na sessão anterior, dizendo que os equipamentos da Câmara são obsoletos, são antigos, que precisa trocar lá um monte de equipamento. Então a gente espera que troque, porque tem gasto que é necessário, gente. Isso é transparência, é um dos pilares de qualquer entidade da administração pública, e ainda mais num momento como esse, de pandemia, que a população não tem condições de estar lá pessoalmente acompanhando. E nós temos vereadores que são iguais crianças, né? E não pode deixar sozinho, senão faz besteira. Então a gente tem que acompanhar de perto. Tem que ver o que está acontecendo. Que antes eu ia lá, assistia presencialmente. Agora, embora a imprensa possa acompanhar, mas a população, né, não tem como estar lá na hora da votação acompanhando, tem que acompanhar pela internet. Exatamente. Então tem que manter a estabilidade da transmissão. Agora vamos falar então a respeito da sessão. Vamos lá então. Rapidinho. Dos 10 vereadores, nós tínhamos 8, 2 pessoas não podiam por conta de saúde. No começo foi aquela, assim, né, todos os vereadores falaram, muitas reivindicações, como você falou, pintura, instalação de câmara em vários bairros, pediram melhoras na instalação, uma creche noturna, o Lourão fez uma reivindicação lá, creche noturna. Vamos ver se pega, porque ele disse o seguinte,
é uma cidade de turismo, muitas mães trabalham à noite, em hotel, em bar, em restaurante, então ele solicitou uma creche noturna. Vamos ver. Justiça seja feita. Uma sugestão louvável do Lourão, que eu, inclusive, já pensei nisso várias vezes. Eu acho que é necessário, realmente. Como você disse, e a justificativa do vereador, muitas pessoas trabalham à noite, não tem que deixar os filhos. Trabalha. Muitos precisam até fazer também, hoje em Olímpia, até para você trabalhar numa ocupação, né, que normalmente não precisava de um grau de escolaridade. Hoje, para você ser admitido, você precisa escrever uma redação, porque você quer trabalhar na empresa. É o básico hoje para você. Qualquer grupo aí, resort, parque aquático, que você for para uma seleção de emprego, você vai ver que as pessoas vão ter que sentar lá e escrever uma redaçãozinha, porque querem trabalhar. Então, as pessoas precisam, às vezes, fazer um supletivo, por exemplo, à noite, e não conseguem porque tem filhos. Então, eu acho interessante realmente essa sugestão do vereador. Então, ele já fez esse pedido do prefeito, vamos ver se há essa lembrando que o vereador não pode construir creche, mandar construir creche. Tem que sugerir ao prefeito e parte do executivo essa iniciativa, porque se algum vereador chegar para você e falar, vou mandar construir uma creche aqui, nem vota nesse infeliz, porque é mentiroso na hora da campanha já. Verdade. Vai. Academias de saúde, vai ter reforma do ginásio de esporte, enfim, então eles fizeram uma explanação, cada uma fez a sua. E aí ontem nós tivemos então deliberação, né? Vai ser ainda votado, vai ser ainda conversado sobre o que, gente? Proibição de alimentar pombos urbanos. A gente sabe que pombo é um problema, transmite doença. A gente tem a rodo, principalmente em praças do centro, né? O pessoal come, acaba derrubando coisas no chão, ou acaba até alimentando, né? Quem fez essa deliberação, esse projeto de lei, foi o vereador Sargento Barreira. Então ele fez esse projeto, isso vai ser deliberado, não foi falado ontem, discutido, só foi aí citado. Outro também projeto aí que Agora eu entendi porque ontem as ações da Petrobras caíram daquela forma e o dólar foi a 5,45. Por causa de uma discussão tão importante na Câmara de Olímpia, era um dia de muita expectativa. Pois é, mas estava lá e vai ser discutido ainda, viu, gente? Vamos lá. Outro também que foi aí deliberado, essa autoria foi do Executivo, então veio aí do prefeito, é sobre a criação de um convênio para doação de medicamentos entre empresas privadas. Eles vão doar medicamentos para a prefeitura. Então nós vamos ter aí... Só lembrar, desculpa te interromper, ressaltar, em relação a medicamentos que estejam próximos ao prazo de validade. Nenhuma empresa vai pegar um medicamento ali que ela poderia vender e doar para a prefeitura. São medicamentos que estão se aproximando ali, né, já do fim do seu prazo de validade. O prazo vai ser de 90 a 120 dias, aí, então é um prazo... É um medicamento que vai ser doado para o município, né? É interessante, não estou dizendo que seja uma iniciativa ruim, mas é bom a gente deixar as entrelinhas, os pormenores, para todo mundo entender de que realmente se trata esse medicamento. É muito importante, até porque muita gente tem reclamado de falta de medicamentos na farmacinha municipal, que quando eles fizeram lá a reforma, gastaram um monte com a reforma da farmacinha, né? O secretário de saúde à época veio aqui e falou até que tinha não sei quantas cadeiras lá para ficar esperando atendimento. Eu falei, mas é uma farmacia municipal ou é um auditório para concerto de uma orquestra, né? Mas tudo bem. E aí, legal a estrutura, só que o que a gente recebe de reclamação de falta de medicamento, então eles colocaram um ar-condicionado, colocaram um monte de cadeira, mas esqueceram de preencher a prateleira com os medicamentos, que é o mais importante numa farmacinha. Então a gente espera que, se vingar esse projeto, que ajude a amenizar esse problema, pelo menos, né? E o que mais nós temos aí? E aí, então, foram deliberados. Agora, aprovados, nós temos 2 projetos. Um tem a ver com transporte. Então é o seguinte... autoria também do Executivo, esse já foi aprovado. Então serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros por meio aí das plataformas digitais. Então entra, por exemplo, o Uber, né? Um dos meios aí, já tem Uber aqui, tem vários aplicativos aí, então, né, privado aí, particular, e a pessoa vai lá, quero ter um transporte, então isso aí já está certo. Agora, a pessoa que usa esse transporte aí, né, o motorista, vai fazer um curso, ele tem até 1 ano para fazer um curso, é um curso de formação para ele estar apto para dirigir, né, para ter aquele aplicativo e para dirigir. Então isso já foi aprovado. E outro também que foi aprovado é a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Essa secretaria, ela foi desmembrada esse ano, né? Porque era esporte, cultura, lazer e turismo. Era tudo uma só. Ela foi dividida e hoje, esse ano, né, essa gestão, criou-se então esporte, lazer e juventude. A juventude também não existia, passou a integrar junto com o esporte e agora a gente vai ter um conselho aí para essa secretaria. Então foram essas
dois projetos aprovados ontem. Vamos acompanhar a composição desse conselho. Porque o conselho nós temos aos montes, né? Mas mostrando. Conselho todo mundo tem, né? Vamos ver agora se funciona. Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Não, mas agora falando sério, temos conselho da saúde, tem conselho de turismo, educação. Conselho de educação, então, já é um exemplo. Cada escola é uma lástima. Conselho de educação é uma lástima. Me desculpa, a gente já falou várias vezes aqui de problemas no conselho de educação, que não tem cumprido o papel que é do Conselho de Educação, e quando um conselheiro tenta fazer isso, ainda é chamado a atenção. Então, conselho, como a gente falou, conselho tem de monte. Agora vamos ver se esse conselho, quem vai compor esse conselho, como vai ser formado, porque conselho não tem que ser submisso a nada. Conselho é como, tem que ser independente, uma estrutura sem nenhum nível de hierarquia ali com a secretaria. Até porque o conselho está ali para apontar novos caminhos, para fazer até auditoria se for necessário. Então, aqui em Olímpia as pessoas não têm entendido muito bem como funciona um conselho ou se fazem de desentendidas. Então, mais um ponto para a gente acompanhar. Criou? Legal. Mas será que vai funcionar? De olho, hein? Aí é outra questão, né? Aí é outro ponto. Cleber, vai ser do conta em tudo? Não. É porque é aquela história, né? Cachorro que é picado por cobra tem medo até de linguiça. E a gente está vendo já isso se repetir, a história se repetindo. Então a gente tem, só para lembrar que nós estamos de olho, tá bom? A gente torce para dar certo, né? A gente até ajuda sempre que possível, sempre que está ao nosso alcance, fazendo divulgações, só que, claro, a gente cobra também, até porque esse é o nosso papel, já falei. Para falar bem, para falar só o bonitinho de vocês têm assessoria de imprensa, né? E está lá muito bem equipada para isso, muito bem aparelhada. Aqui nós estamos para falar o que o povo precisa ouvir. Agora 11 horas e 25 minutos. Foi mais alguma coisa? Teve mais algum ponto na sessão que mereça destaque? Não, acho que foi isso mesmo. Ela foi, como eu falei, foi rápida, não durou nem 2 horas. Já tive sessão de 4 horas, saí quase meia-noite lá da Câmara. Então foi uma sessão tranquila e, como eu falei, nada de assuntos polêmicos dessa vez. Mas acho que outros virão. Vamos acompanhar. Mais uma sessão bem ordinária da Câmara Municipal de Olímpia. Agora 11 horas e 25 minutos, então, Rafaela, quero agradecer a sua participação. Vamos ficar mais um pouquinho aqui ao meu lado. Vamos lá. A gente vai abordar outros assuntos e aí a gente, qualquer coisa, chama a Rafaela aqui para conversar. Antes, deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui, se tem algum comentário pra gente. Doutor Marcelo Cabrelli, bom dia. Obrigado pela companhia. Marcinha Carvalho de Brito também, Odair Ballarini. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Rapaz, tá dando mau contato na lâmpada aqui, está me dando, né, eu tenho toque, eu não consigo ver essa lâmpada piscando aqui. Grilo de Cajubi, valeu Grilo, obrigado, viu, abraço, um bom dia para você também. Deixa eu ver quem mais está aqui acompanhando. Olha, temos uma reclamação aqui, ó, Fernando Natani Bittencourt. Bom dia, Kleber Luiz, deixa eu te falar, aqui no bairro Quinta das Aroeiras, os donos dos lotes começaram a roçar o mato alto, mas tem um problema. Vem trator roçar e acaba jogando os matos tudo para a rua, fazendo aquela bagunça. Isso também não pode, claro que não. Tem que, roçar e recolher ali o entulho. Não dá para ficar deixando ali no mato, até porque fica o mato seco acumulado. Pode pegar fogo também, pode ter queimada. Então não adianta, não resolve nada. Então a gente pede primeiro a conscientização das pessoas também, né? Primeiro tem que ter a conscientização das pessoas. Tem muita coisa que a gente cobra aqui o poder público, mas tem situações que não adianta nem você cobrar o poder público também, porque o povo tem que ter um pouco de noção. O poder público também não é babá de ninguém, né? Não tem que ficar lá igual criancinha e o pai pegando pela mão e ensinando a fazer as coisas. Gente, tem que roçar. Beleza, você sabe que se roçou, se limpou, tem que recolher ali o que ficou e dar a destinação correta. Isso é o básico, não só para cumprir o seu papel ali enquanto cidadão, que existe uma lei municipal que regulamenta isso, mas também como um ser humano, que você mostra que você respeita as pessoas que convivem ali no mesmo bairro, que convivem com você. Então, vamos parar um pouquinho, né? Colocar a mão na consciência também. Então, a gente pede agora, acho que nada mais do que pedir para essas pessoas terem um pouco de consciência. Cobrar o município para que fiscalize também essa prática, né? Mas também pedir para a população fazer a parte dela. Essa questão do mato alto, essa questão de entulho, vai muito da consciência também do proprietário do terreno, né? Bom, Ângela Capelari, Paulo Renato dos Santos, Giva Pereira Silva, lá de Altair, Ângela Feliciano, Grilo de Cajubi, já falei, Esmeralda dos Santos, Cíntia Souza, Carmen Lúcia, Ginovaldo Mota, Júlio Giorgetti, lá de Itabapoã, Fred, bom dia, Cláudia Nery, José Vicençoto, Marcinha de Brito, já falei, Esmeralda dos Santos, já falei, Nancy Oliveira, e mais um monte de gente aqui acompanhando a nossa
programação. Doutor Marcelo acabou de avisar que nós saímos do ar pelo rádio. Valeu, doutor! Já vou acionar o nosso departamento de engenharia para a gente poder resolver o problema. Estamos fora do ar pelo rádio, mas seguimos ao vivo pela internet. Pessoal, a Suzy Moda! Valeu, Suzy! Bom dia! Sabia que o primeiro comercial... Deixa eu ver se é a mesma Suzy aqui. É isso. Primeiro comercial da minha vida que eu gravei foi para Suzy Moda Infantil. Eu tinha na época 11 anos. Ali era Joaquim Miguel dos Santos, né, que ficava na época. Eu me lembro que eu só falava o endereço, era Suzy Moda Infantil, a loja do seu baixinho, alguma coisa assim. Eu falava o endereço, acho que era Joaquim Miguel dos Santos na época que ficava a Suzy Moda Infantil. Foi aqui para a Difusora, inclusive. Eu comecei aqui com 11 anos. A Difusora, que, só para lembrar que está falando disso, no dia 28 completa 74 anos no ar, tá? Aqui em Olímpia? Ininterruptos. A Difusora é a primeira emissora de rádio de Olímpia, foi inaugurada no dia 28 de fevereiro de 1947. Nós temos a primeira autorização dela até hoje ainda aí. Já tá, o tempo já judiou um pouco do documento, mas eu escaneei, eu tenho salvo. E nós temos 74 anos, vamos completar 74 anos no ar. E eu tenho uma surpresa para os ouvintes. Eu vi que o Arquivo Público Municipal de Olímpia conseguiu uma gravação, eu já peguei esse arquivo, é público, é do município, e nós vamos executar aqui ainda essa semana um trecho. Eu vou ver se eu vou executar na íntegra ou se eu vou colocar só um trecho do programa do saudoso Zequinha do Norte. Zequinha do Norte é um locutor que desde que eu comecei na rádio, todo mundo fala dele, eu nunca tinha ouvido um programa dele, eu tive essa oportunidade esses dias, e era realmente um programinha bem legal, né, para a época ali, eu vou executar depois, não sei se eu vou fazer isso dentro do Jornal Regional, se eu vou fazer no Show da Manhã, se eu vou criar uma faixa, eu ainda estou pensando como eu vou explorar esse arquivo, mas nós vamos ouvir o Zequinha do Norte. Ele apresentava o programa com a mulher dele. A história do Zequinha é muito legal, porque ele veio para Olímpia com um circo, aí ele conheceu uma olimpiense, se apaixonaram, aí ele foi embora, ela foi embora com o circo, depois não sei o que aconteceu, o circo faliu, enfim. Ele voltou para Olímpia, ele começou a trabalhar na Difusora. Ele tinha um programa aqui que era sucesso, tanto é que, como eu digo, quando a gente começa a falar da história da Difusora, o primeiro nome que todo mundo fala é o do Zequinha do Norte. Tinha programa de auditório, Difusora tinha, né? Então é muito legal essa história. E eu vou explorar isso ainda essa semana, tá, gente? A gente está pensando como a gente vai falar isso. Fugimos um pouco do assunto, saudosismo de lado. O doutor Marcelo está dizendo que a Suzy é a sogra dele. Olha que legal, eu não sabia, que mundo pequeno. Maria José Nunes Barata está aqui com a gente. Nancy Oliveira, a Esmeralda dos Santos mandou mensagem aqui no WhatsApp. Tá bom, valeu, Esmeralda, daqui a pouco a gente lê. Luiz Carlos Guimarães está aqui com a gente também. Bom, vamos girando aqui com a informação, porque tem muita coisa para poder contar para vocês no nosso Jornal Regional pelos 1490 da Difusora. Quer dizer, pelos 1490 hoje não, porque nós estamos fora do ar, mas pelas nossas redes sociais para todo o planeta. Eu vou fazer o seguinte, vamos chamar um breve intervalo para dar tempo de acionar a nossa equipe de engenharia, e aí eu volto aqui para a gente seguir pelo Facebook, beleza? Combinado? Então fiquem aí, já já a gente atualiza os números da pandemia aqui em Olímpia, daqui a pouquinho também a gente traz para vocês a preocupação com a dengue na nossa região. Vamos falar rapidinho de esporte hoje, porque o Olímpia Futebol Clube, que tomou aquela pancada, descobriu uma dívida enorme com a Federação Paulista de Futebol, a incerteza se ia disputar, se não ia a Série A3 esse ano, e agora já está começando a montar elenco, já tem jogo treino agendado, vamos falar sobre isso hoje aqui também no Jornal Regional, tá bom? Fica aí, o intervalo é rápido, 11 horas e 32 minutos, eu volto dentro de 5 minutinhos pra gente seguir com o Jornal Regional. Fica aí. Jornal Regional. Jornal Regional. A região interligada pela notícia. É isso aí, nosso Jornal Regional já de volta. Deixa eu só baixar um pouquinho a câmera, que agora pode. Agora pode, agora dá. Eu baixei até demais, mas tudo bem. Muito bem, gente, esse é o nosso Jornal Regional que começa a partir de... Começa não, né? Continua. Estamos de volta aqui na Difusora, 11 horas e 37 minutos, agradecendo pelo seu carinho, pela sua companhia. Vamos rapidinho aqui atualizar os números da pandemia. Hoje, como eu disse, a rádio está fora do ar pelo rádio, então eu preciso terminar aqui o programa para a gente resolver o problema do transmissor lá, tá bom? Vamos passar rapidinho aqui a atualização dos casos de coronavírus nas últimas horas aqui em Olímpia, nos últimos 3 dias, na verdade, né? Sábado, domingo e segunda.
foram confirmados mais 69 casos de Covid-19 e mais 3 pessoas morreram aqui em Olímpia por complicações da doença. As vítimas, né, são 3 homens, um de 40, um de 65 e um de 79 anos. A cidade ainda recebeu mais 110 notificações suspeitas, gente. Olha a situação, nós estamos com 161 pessoas aguardando resultados aqui em Olímpia, 124 confirmados ativos e agora 108 mortes com essa atualização mais recente do fim de semana. Falando ainda a respeito da fase vermelha, fase laranja, continuamos na fase vermelha com regras da fase laranja. A Prefeitura de Olímpia não editou nenhum decreto novo, pelo menos até agora não tinha saído nada, até agora há pouco. Vamos só dar uma última atualizada aqui para desencargo de consciência, mas a Prefeitura de Olímpia manteve, então, tudo aberto, né, como funcionava na fase laranja, pelo menos por enquanto. Vamos só ver se tem algum decreto novo que foi publicado aqui. Não, ainda não. Então, é isso. Continua valendo ainda como estava, né? Não mudou nada ainda. A Prefeitura ainda sonha com uma reclassificação aí oficial para a fase laranja. O que eu acho muito difícil, porque o governo do estado de São Paulo já cogita medidas mais duras em todo o estado para poder conter a proliferação do coronavírus. O governo de São Paulo estuda anunciar a implementação de novas medidas restritivas já a partir da próxima quarta-feira, portanto, a partir de amanhã. A declaração foi dada ontem pelo secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, entrevistado pela Rádio Bandeirantes. Segundo Gorenstein, o governo avalia se vai instaurar um toque de recolher, olha que situação, hein? Toque de recolher, ou recuar novamente para a fase vermelha no Plano São Paulo com restrições nos horários noturnos. Ainda não foi definido se as mudanças valerão para todo o estado ou apenas para as regiões mais afetadas pelo coronavírus. Segundo Gorenstein, o governo avalia se vai instaurar um toque de recolher, como eu já disse, né? Mais cedo, durante coletiva, o secretário executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, havia falado em anunciar medidas de redução de mobilidade e também movimentação de pessoas na próxima quarta-feira, que seriam implementadas a partir da próxima sexta, em recomendações extraordinárias que foram enviadas ao governador João Dória. Então, preparem-se para quem está achando, está apostando que a nossa região possa ir para a fase laranja oficialmente pelo governo do estado. Na verdade, pode acontecer o contrário. Pode ser que outras regiões do estado regridam para a fase vermelha, ou até mesmo que mesmo na fase vermelha a gente tenha restrições mais duras em todo o estado. O estado não descarta toque de recolher, redução de mobilidade, ou seja, se você sair de casa tem que justificar o que você está fazendo na rua. Então, o governo se prepara aí para uma ofensiva, até porque a nova variante do coronavírus está chegando. Está chegando, já chegou a Ribeirão Preto. Ontem à tarde, o prefeito de Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, ele confirmou, durante uma live no finalzinho da tarde de ontem, a circulação da nova variante do coronavírus lá em Ribeirão também, a chamada P1. Segundo o Rodrigo Calado, médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, foram confirmados 12 casos da cepa do vírus, da nova cepa, que sofreu uma mutação em Manaus e possui, de acordo com especialistas, maior poder de transmissão e de infecção. Então, olha a situação que está Araraquara depois dessa nova cepa lá. Ribeirão já começa a ficar numa situação complicada. O que resta para nós, hein? Então, não assustem se nos próximos dias a gente chegar aqui para noticiar um toque de recolher no fim de semana, medidas mais duras de distanciamento social contra o coronavírus. Tá? Uma situação bastante complicada. Bom, agora 18 minutos para o meio-dia, 18 para meio-dia, vamos fechar a conta aqui, passar a régua. Eu quero agradecer a todos pelo carinho. A Suzy Moda está falando que precisa gravar de novo. Ô Suzy, estou aqui à disposição, temos a rádio para divulgar, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu acho que eu tenho essa gravação até guardada lá em casa, só não sei onde vai estar isso. Voltando aqui para quem pegou o bonde andando, eu disse agora há pouco que a primeira propaganda da minha vida, o primeiro comercial, foi gravado aqui para Difusora e Band na época, né? Rodou na Band.
para Suzy Moda Infantil. Eu falava, Suzy Moda Infantil, a loja do seu baixinho, Coronel Francisco Nogueira 407, telefone 32, era 280 alguma, não tinha nem o 3 na frente ainda. Eu tô lembrando mais ou menos do texto da propaganda. Aí passava na Band e tal, e aí eu me lembro que eu deixei gravado, foi assim que eu comecei a participar aqui da programação da Difusora, com o Clube do Ouvinte na época, eu tinha 11 anos. E aí o programa, a propaganda na época eram horários determinados, todo dia no mesmo horário passava a mesma propaganda. Hoje a gente tem um sistema rotativo aqui, que não é todo dia no mesmo horário a propaganda. Naquela época era. E aí, o que acontecia? A hora que dava o horário de passar a propaganda, acho que era 11h40 da manhã passava, eu parava tudo para ficar ouvindo rádio só para ouvir a propaganda. Olha que coisa, né? E aí, é como diz, é o começo de um sonho, e aí deu tudo certo. Bom, agora 17 minutos para meio-dia. Bom, gente, estou vendo que tem bastante comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos os comentários hoje, infelizmente, tá? Mas a gente volta a se falar aqui na Difusora amanhã, a partir das 11 com o Jornal Regional, a partir das 8 com o Show da Manhã. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim, vem aí uma sequência de músicas para você curtir na sua tarde. Tchau, gente, tchau, tchau, aquele abraço, fui!